Um milionário se apaixona por uma jovem que trabalha como empregada para sustentar seu filho. Uma jovem mãe solteira faz de tudo para sustentar o filho, trabalhando como empregada doméstica. Mas sua vida muda completamente quando ela encontra um homem rico e solitário que transformará seus destinos para sempre. Prepare-se, porque esta é uma história de vida que vai tocar o seu coração. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. A vida de Pamela nunca foi fácil, mas naquele dia, enquanto segurava a mãozinha pequena de Léo, seu filho, sentia que tudo estava prestes a mudar. O que ela não sabia era que aquele emprego na mansão dos Lancaster não seria apenas um trabalho, mas o começo de uma história que mudaria seu destino para sempre. O coração dela batia forte enquanto subia os degraus da luxuosa mansão. O lugar era enorme, brilhante, como uma cena de filme. Mas apesar do luxo, o ambiente era frio, silencioso, sem vida. Léo, animado como sempre, apontava para tudo, curioso. Pamela, por outro lado, só conseguia pensar no patrão que estava prestes a conhecer. E então, a porta da biblioteca se abriu. Ali estava Arthur Lancaster, alto, imponente, com um olhar que parecia atravessar a alma. O terno impecável, o rosto sério, os olhos carregados de algo que Pamela não conseguia decifrar. Frieza, distância, indiferença. Você deve ser a nova empregada. A voz dele era baixa, firme, sem um pingo de emoção. Pamela engoliu em seco. Não esperava sorrisos, mas a frieza daquele homem era pior do que imaginava. Sim, Sr. Lancaster. Eu sou Pamela, e este é meu filho, Léo. Arthur franziu a testa. Os olhos dele passaram rapidamente pelo menino, que segurava a barra do vestido da mãe. Léo sorriu, inocente. Uma criança. Ele disse isso como se fosse um problema. Como se crianças não devessem existir. O coração de Pamela apertou. Ela já estava acostumada com julgamentos. Já ouvira de tudo por ser uma mãe solteira. Mas naquele momento, percebeu algo além do preconceito. Arthur Lancaster não sabia lidar com sentimentos. Ele não vai atrapalhar, Sr. Lancaster. Só vou trazê-lo nos dias que não tiver com quem deixá-lo. Arthur não respondeu. Apenas virou de costas, como se o assunto não merecesse mais atenção. E foi assim que Pamela começou seu trabalho na mansão Lancaster. Mas o que ela não imaginava era que naquela casa fria e solitária, ela e seu filho iriam despertar algo que Arthur tentava enterrar há anos: o amor. Os dias passaram e Pamela foi percebendo o quão solitário Arthur era. A rotina dele era sempre a mesma: acordar cedo, trabalhar sem parar, almoçar sozinho, voltar ao escritório e dormir tarde. Ele vivia para os negócios. Nada mais importava. A mansão, mesmo com todo o luxo, parecia um túmulo. Sem risadas, sem vozes, sem vida. Até que Léo começou a mudar isso. O menino, cheio de energia e alegria, corria pelos corredores, tocava nos móveis caros sem medo, brincava com os poucos funcionários da casa. Pamela ficava envergonhada, sempre pedindo desculpas, mas no fundo sentia que Léo estava trazendo cor para aquele lugar. E por mais que tentasse ignorar, Arthur começou a notar. Ele observava à distância, sem demonstrar nada. Mas via quando Léo ria alto na cozinha, quando Pamela cantava para ele dormir, quando o pequeno tentava chamar a atenção do homem sério e fechado que nunca sorria. Até que, numa noite, tudo mudou. Léo teve um pesadelo. Os gritos do menino ecoaram pela casa, e Pamela correu até o berço improvisado que tinha no quarto dos funcionários. "Calma, meu amor, mamãe está aqui." Ela o pegou no colo, beijou sua testa suada e começou a cantar baixinho. O menino se acalmou aos poucos, soluçando de medo.
Foi quando Pamela sentiu um olhar sobre ela. Arthur estava na porta. Ele viu tudo: o carinho, a proteção, o amor incondicional. Algo dentro dele se quebrou naquele instante. Uma lembrança distante, uma voz suave, um colo quente, um tempo em que ele também tinha pais que o amavam, antes do acidente. Mas como sempre fazia, Arthur virou as costas. Ele se recusava a sentir. Na manhã seguinte, Pamela se deparou com Arthur observando um livro que ela havia deixado na cozinha. Era um livro de direito. Seu sonho que teve que ser adiado. "Você lê isso?" Ele perguntou sem emoção. "Eu fazia faculdade, antes do Léo nascer." Arthur a encarou. Pela primeira vez, Pamela sentiu que ele realmente olhava para ela. "E por que parou?" Ela riu sem humor. "Porque a vida não espera pelos nossos sonhos, Sr. Lancaster." Houve um silêncio pesado. Arthur não respondeu, mas algo mudou naquele dia. Arthur passou a observá-la mais. Pamela percebia os olhares discretos, mas ele ainda era um mistério. Foi então que naquela mesma noite, Arthur flagrou Pamela e Léo brincando na sala. Ela girava o menino no ar, rindo, enquanto ele gargalhava alto. A cena era tão simples, mas ao mesmo tempo tão cheia de vida. Arthur ficou ali, parado. Sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que se sentiu assim? A resposta veio rápido. Nunca. "Sr. Lancaster?" A voz de Pamela o trouxe de volta à realidade. Ele limpou a garganta. Não podia permitir aquilo. "Já está tarde", disse apenas antes de se afastar. Mas pela primeira vez em anos, Arthur Lancaster sentiu medo. Não medo de perder dinheiro, não medo de concorrência, mas medo de sentir algo que ele passou a vida inteira tentando evitar. E naquele momento, Pamela e Léo começaram a rachar a muralha de gelo ao redor do coração dele. Arthur Lancaster nunca foi um homem facilmente impressionável. Sua vida inteira foi construída sobre disciplina, controle e distanciamento emocional. Ele não se permitia distrações, muito menos se deixava levar por sentimentos inúteis. Mas nos últimos dias, algo estava diferente. Era um detalhe aqui, outro ali. Pequenos momentos que ele não conseguia ignorar. O riso espontâneo de Léo enquanto corria pelos corredores da mansão. A forma como Pamela cantarolava baixinho enquanto limpava a cozinha, distraída, sem perceber que alguém a observava. A maneira como ela fechava os olhos por um breve instante ao sentir o cheiro do café recém-passado, como se aquele pequeno prazer fosse a coisa mais preciosa do mundo. E isso o incomodava. Arthur percebeu que estava observando demais. Ele dizia a si mesmo que era apenas curiosidade, nada além disso. Mas então veio aquela noite. A casa estava silenciosa. A maioria dos funcionários já tinha ido embora, e Arthur se mantinha no escritório, mergulhado nos números da construtora. O trabalho sempre foi seu refúgio, o único lugar onde ele sentia que tinha controle sobre a própria vida. Mas um som baixinho fez com que ele levantasse os olhos dos papéis. Vozes. Ele se aproximou da porta do corredor e viu, ao longe, Pamela e Léo sentados no chão da sala de estar. O menino estava no colo da mãe, os olhinhos quase fechando de sono, enquanto ela passava os dedos suavemente pelos cabelos dele. "E quando você crescer, meu amor, quero que saiba que sempre terá um lar. Não importa onde estejamos." Arthur ficou paralisado. Uma memória antiga invadiu sua mente, sem aviso. Ele tinha 6 anos quando ouviu palavras parecidas de sua mãe. Mas sua mãe se foi, seu pai também. Ele foi arrancado daquele lar, daquela segurança e forçado a crescer sozinho, no meio de advogados frios e números intermináveis. Ele se afastou antes que fosse notado. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, o sono não veio com facilidade. No dia seguinte, uma nova distração. Arthur havia passado o dia fora, preso em reuniões e eventos, e quando voltou à mansão já era tarde da noite.
Subiu as escadas rapidamente, sem se importar em cumprimentar ninguém. Mas algo inesperado chamou sua atenção. Na biblioteca, o abajur estava aceso. Ele entrou, pronto para chamar a atenção de quem quer que tivesse deixado a luz acesa, mas parou no meio do caminho. Pamela estava ali, sentada na poltrona de couro, com um livro de direito aberto no colo. Ela nem percebeu sua presença de imediato. Os olhos percorriam as páginas com atenção, o senho franzido em concentração. Arthur cruzou os braços, encostando-se à porta. Interessante. Eu achava que esse cômodo era pouco usado pelos funcionários. O susto fez Pamela fechar o livro no mesmo instante. Desculpe, Sr. Lancaster. Não queria invadir seu espaço. Ele estreitou os olhos. E por que estava aqui? Ela hesitou por um momento, mas então suspirou. Eu gosto de estudar. Mesmo que não tenha conseguido terminar a faculdade, gosto de continuar aprendendo. Arthur a encarou por um longo momento. Ele sabia o que era ter sonhos interrompidos. E por que parou? Pamela forçou um sorriso, mas Arthur percebeu que havia algo de doloroso por trás daquela expressão. Porque a vida não espera pelos nossos planos. Léo aconteceu. E eu escolhi meu filho. Arthur não respondeu. Apenas observou Pamela recolher o livro, arrumar a poltrona e se preparar para sair. Mas quando ela passou por ele disse algo que a fez parar no meio do caminho. Não deveria desistir tão fácil. Pamela olhou para ele surpresa, mas Arthur já havia virado as costas. Nos dias que se seguiram, ele tentou afastar aquilo da mente. Mas quanto mais tentava ignorar Pamela, mais ela e Léo pareciam encontrar uma forma de invadir sua vida. Então veio a noite do jantar com os investidores. Arthur sempre odiou esse tipo de evento, mas fazia parte do jogo. A sala de jantar da mansão estava impecável, o vinho servido, os convidados engravatados falando sobre números e contratos. Mas o que realmente tirou Arthur do sério naquela noite foi o filho mimado de um dos empresários. O garoto, de uns 8 anos, fazia birra porque queria um prato diferente. Jogou talheres na mesa, gritou com a mãe e até bateu no garçom que tentava servir o prato certo. Arthur sentiu o sangue ferver. Ele sabia o que era crescer sem pais. Sabia o que era se sentir sozinho no mundo. Mas nunca havia sido uma criança ingrata. O olhar dele foi até Léo, que estava no canto da sala, brincando quieto com um dos garçons. A diferença entre as duas crianças era gritante. Léo não tinha nada, mas era grato por tudo. E foi nesse momento que Arthur se deu conta de algo que jamais havia admitido antes. A presença de Léo e Pamela estava mudando algo dentro dele. Depois que os convidados foram embora, Arthur se viu sozinho na varanda, sentindo um vazio estranho no peito. Pamela apareceu logo depois, recolhendo taças vazias. O jantar foi um sucesso? Perguntou, sem muita animação. Arthur soltou um suspiro. Se por sucesso quer dizer aguentar empresários arrogantes e seus filhos insuportáveis, então sim. Ela riu baixinho. Eu vi o jeito que você olhava para aquele menino. Arthur virou o rosto para encará-la. E que jeito era esse? Como se estivesse lembrando de algo, ou de alguém. O silêncio que se seguiu foi quase desconfortável. Arthur olhou para o horizonte pensativo. Eu perdi meus pais quando era criança. Pamela se surpreendeu. Arthur nunca falava sobre sua vida pessoal. Sinto muito. Ele deu de ombros. Já faz muito tempo, mas acho que quando se perde algo assim, nunca passa completamente. Houve um instante de cumplicidade. Pamela entendeu aquela dor, porque também sabia o que era perder algo. No caso dela, seus sonhos, sua juventude, suas escolhas. Você se permitiu ser feliz depois disso? Perguntou ela. Arthur sorriu, sem humor. Felicidade não paga contas. Pamela franziu a testa.
Mas felicidade mantém a gente vivo. O silêncio voltou, mas dessa vez foi diferente. Arthur sentiu algo estranho no peito. Ele, que sempre teve o controle de tudo, se sentia perdido naquele olhar castanho. E então aconteceu. Sem querer, sem planejar, suas mãos se tocaram sobre a mesa. Foi um instante, um segundo apenas, mas o choque foi real. Arthur prendeu a respiração. Pamela afastou a mão rapidamente, sem jeito. Mas o olhar dela dizia tudo. Arthur sabia que algo estava mudando. E dessa vez, ele não tinha certeza se queria impedir. Arthur sempre acreditou que amor era uma fraqueza, um sentimento desnecessário, perigoso, algo que fazia as pessoas perderem o controle de suas próprias vidas. Mas então veio Pamela, e nada mais parecia sob controle. Nos últimos dias, ele se viu fazendo algo que nunca imaginou, procurando desculpas para estar perto dela. Primeiro foram as pequenas conversas casuais. Depois, os momentos em que ficava parado na porta da cozinha, fingindo estar ali por acaso, mas na verdade apenas observando. Até mesmo Léo, aquele garotinho travesso e cheio de energia, não parecia mais um incômodo. Pelo contrário, Arthur se pegava rindo das travessuras dele. E Pamela, ela era diferente de qualquer mulher que ele já conheceu. Não era submissa, mas também não era insolente. Havia nela uma força silenciosa, uma luz que contrastava brutalmente com a escuridão fria que sempre envolveu a vida de Arthur Lancaster. Naquela manhã, Arthur estava no jardim da mansão, tomando seu café, quando a voz doce de Pamela interrompeu seus pensamentos. "Bom dia, Sr. Lancaster." Ele ergueu os olhos e viu Pamela segurando Léo no colo. O menino apontava para os passarinhos no céu, rindo animado. "Léo gosta de vir aqui de manhã. Ele adora os pássaros." Arthur fechou o jornal e olhou para o menino que batia palminhas ao ver um passarinho pousar perto da fonte. Ele tem sorte. Pode se dar ao luxo de encontrar felicidade em coisas tão pequenas. Felicidade não precisa de luxo, Sr. Lancaster. Pamela sorriu. Às vezes, as melhores coisas da vida são as mais simples. Arthur ficou em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. Mas o problema era que, durante toda a sua vida, ele havia sido treinado para pensar diferente. As semanas passaram e Arthur e Pamela se aproximaram ainda mais. Tudo começou de forma sutil. Pamela precisava consertar um dos móveis antigos da mansão. E Arthur, sem nem pensar, pegou as ferramentas e ajudou. Outro dia, Léo se recusava a dormir. E foi Arthur quem o pegou no colo e andou pela casa até o menino finalmente fechar os olhinhos. O toque de mãos no jantar ainda queimava na memória dos dois, mas nenhum deles falava sobre isso, até que tudo mudou. Arthur estava voltando de uma reunião importante quando seu telefone tocou. "Preciso te ver, agora!" A voz feminina do outro lado da linha fez seu corpo enrijecer. Sofia. O passado que ele havia enterrado. Quando Arthur chegou ao restaurante chique do centro da cidade, encontrou Sofia esperando por ele em uma mesa reservada. O mesmo sorriso falso, o mesmo perfume exagerado. "Você sumiu, querido. Eu achei que isso estivesse resolvido." "Arthur," ela se inclinou sobre a mesa, tocando a mão dele. "Eu nunca aceitei o fim do nosso noivado." Ele afastou a mão. "Você aceitando ou não, acabou." Sofia riu, balançando a cabeça. "Acabou? Sério? Então me explica isso." Ela pegou o celular da bolsa e abriu uma foto. Arthur gelou. Era uma foto dele e Pamela na varanda da mansão. Ele se lembrava desse momento. Era o dia do jantar com os investidores. Eles estavam conversando. Mas na foto, o ângulo fazia parecer muito mais íntimo do que realmente foi. "Quem é essa?" "Ninguém que te interesse." "Uma empregada?" Sofia arqueou uma sobrancelha. "Nossa, Arthur, que clichê barato." Ele estreitou os olhos. "Cuidado com o que diz." Sofia riu. "Então é verdade.
Você realmente está interessado nessa... Pamela? Arthur não respondeu, mas o silêncio dele disse tudo. No dia seguinte, Sofia foi até a mansão. Ela entrou como se ainda pertencesse àquele lugar e foi direto até Pamela, que estava no jardim regando algumas flores. Então é você. Pamela se virou confusa. Desculpe? Sofia sorriu, um sorriso falso, venenoso. Sou Sofia, ex-noiva do Arthur. Ou devo dizer, a única mulher que realmente pertence a este lugar. Pamela sentiu um frio na espinha. Posso ajudar em algo? Sofia a analisou de cima a baixo. Você acha mesmo que tem alguma chance com ele? Riu, cruzando os braços. Mulheres como você não passam de distrações temporárias para homens como Arthur. No final, ele sempre volta para o que realmente importa. Pamela fechou as mãos, mas se manteve firme. E se fosse verdade, por que você está tão incomodada? Sofia perdeu um pouco do sorriso, mas antes que pudesse responder, uma voz cortou o ar. O que você está fazendo aqui, Sofia? Arthur havia surgido atrás delas, e seu olhar era duro, frio, sem paciência. Sofia abriu um sorriso doce. Vim ver como você está. Senti sua falta. Arthur passou o olhar por Pamela, que ainda parecia afetada pelas palavras de Sofia. Ele então voltou-se para a ex-noiva e com a voz baixa e firme disse: Você não tem mais nada que me prende a você. Não venha até a minha casa para atacar as pessoas que vivem aqui. Sofia empalideceu. As pessoas que vivem aqui? Arthur, pelo amor de Deus, você está se ouvindo? Vai embora. Agora. A humilhação fez Sofia ranger os dentes, mas ela apenas ergueu o queixo e saiu da mansão com a arrogância de sempre. Pamela, ainda abalada, se virou para Arthur. Ela deixou claro que eu não pertenço a esse mundo. Arthur deu um passo à frente. Você realmente acha que eu me importo com esse mundo? Ela o encarou, incerta. Mas naquela noite, quando os convidados começaram a chegar para um evento na mansão, Pamela se sentiu mais deslocada do que nunca. Todos os olhares sobre ela, todas as conversas vazias ao redor, ela não pertencia àquele lugar. Mas Arthur a encontrou na multidão. Me concede esta dança? Os olhares se voltaram para eles. Pamela sentiu os olhares julgadores. Sentiu a hostilidade. Mas Arthur não parecia se importar. Ele segurou sua mão e a guiou para a pista de dança. Os corpos próximos, a respiração entrecortada. O que estavam fazendo era errado, mas ao mesmo tempo parecia mais certo do que qualquer outra coisa. Quando a música terminou, Pamela se afastou, atordoada. Ela correu para o jardim, tentando recuperar o fôlego, mas Arthur foi atrás. Eu não posso, ela sussurrou sem fôlego. Ele encostou a mão em seu rosto. Então me diga para parar. Silêncio. E então, o beijo. Era errado, mas era inevitável. O fogo proibido que nenhum dos dois podia mais ignorar. O beijo ainda queimava nos lábios de Pamela. Ela sentia o coração batendo descompassado, a respiração ainda acelerada, o corpo inteiro tremendo com a intensidade do momento que acabara de viver. O gosto de Arthur ainda estava ali, presente, como uma marca invisível. Mas junto com a sensação arrebatadora vinha o medo. Arthur Lancaster não era um homem comum. Ele era poderoso, frio, acostumado a ter tudo sob seu controle. Pamela não era ingênua. Ela sabia que estava brincando com fogo. E pior ainda, sabia que já estava completamente envolvida. Os dias seguintes foram um misto de desejo e receio. Arthur não a pressionou, mas também não se afastou. Ele a observava com intensidade, como se esperasse por uma resposta que ela ainda não sabia dar. E então tudo desmoronou. Foi uma conversa casual com uma das cozinheiras da mansão que mudou tudo.
Eu conheci seu marido, sabia? A mulher comentou enquanto cortava legumes na cozinha. Pamela franziu a testa. Meu marido? Quer dizer, o pai do seu filho? Ele trabalhava na Lancaster Construtora, não? O coração de Pamela parou por um instante. Como sabe disso? A cozinheira suspirou, limpando as mãos no avental. Eu me lembro dele. Um homem bom, trabalhador, mas foi um dos que foram demitidos naquela época. Pamela sentiu o estômago revirar. Que época? A mulher hesitou, percebendo que havia dito mais do que deveria. Ah, querida, isso faz anos. Acho que foi logo depois que Arthur assumiu a empresa. Muitas pessoas foram dispensadas. Seu marido foi uma delas. Dizem que ele implorou para ficar, que precisava do trabalho por causa da família. A voz da mulher foi sumindo aos poucos, enquanto Pamela sentia um frio tomar conta de seu corpo. Era impossível. Arthur não podia ser o responsável por isso. Mas então, as peças começaram a se encaixar. A dor de Lucas, o desespero dele nos últimos meses de vida, as contas acumuladas, a vergonha nos olhos dele ao dizer que não conseguia mais sustentar a família, a depressão, a morte. E tudo levava até Arthur Lancaster. O peito de Pamela se apertou em uma mistura de raiva e incredulidade. Ela saiu da cozinha com o coração acelerado, a mente fervendo. Precisava ouvir a verdade da boca de Arthur. Quando Pamela entrou no escritório dele, Arthur percebeu na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Ela trincou os dentes. Quero que me diga a verdade. Arthur franziu a testa. Sobre o quê? Sobre Lucas, o pai do meu filho. Arthur ficou em silêncio por um momento. Ele conhecia aquele nome. Não sabia de onde, mas já tinha ouvido antes. O que tem ele? Pamela sentiu o peito queimar. Você o demitiu. Arthur piscou. O quê? Você tirou o emprego dele, jogou ele na miséria e por sua causa ele perdeu tudo, perdeu até mesmo a vontade de viver. Arthur sentiu um peso no estômago. Pamela, espera. Não! Você sabia o que estava fazendo? Sabia que ele tinha uma família? Que ele tinha um filho que nunca pôde conhecer porque você o destruiu? Arthur se levantou da cadeira, sua expressão endurecendo. Eu não destruo ninguém. Ah, não? Então me explica. Ele trabalhava na sua construtora, foi demitido e perdeu tudo. Isso não te diz nada? Arthur sentiu o sangue ferver. Eu não cuido pessoalmente de todas as demissões. Nunca fui um homem injusto. Se ele foi dispensado, houve um motivo. Pamela riu sem humor, os olhos brilhando de fúria e mágoa. Você não tem ideia do que ele passou. Ele implorou por uma chance. Você sequer olhou para ele antes de condená-lo à miséria? Arthur fechou os punhos. Pamela, eu não sou esse tipo de homem. Não? Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. O olhar dela agora era de decepção. Eu pensei que havia algo de bom em você. Pensei que talvez você fosse diferente. Arthur sentiu um aperto no peito. Pamela, mas eu estava errada. Você não sente nada. Não se importa com ninguém além de si mesmo. O silêncio entre eles foi insuportável. Arthur sentiu que estava perdendo algo. E então Pamela disse a última coisa antes de sair pela porta. Eu não posso me envolver com um homem que destruiu a vida do pai do meu filho. E então ela se foi. E Arthur sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo de tê-la perdido para sempre. Nos dias seguintes, Pamela se afastou completamente. Ela não conversava com Arthur, evitava cruzar com ele nos corredores, e o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Arthur tentava se concentrar no trabalho, mas a voz dela ecoava em sua mente o tempo todo. Você destruiu a vida do pai do meu filho, mas ele sabia que não podia deixar as coisas assim. Ele precisava da verdade e, acima de tudo, precisava provar para Pamela que não era o monstro que ela acreditava que fosse.
Arthur passou os dias seguintes mergulhado em arquivos antigos da construtora. Exigiu relatórios, vasculhou documentos, até que encontrou o que procurava. E o que descobriu mudou tudo. Lucas não havia sido demitido por ele. A decisão veio de um dos diretores da empresa, um homem ganancioso que, na época, estava envolvido em esquemas de corrupção dentro da construtora. Ele desviava dinheiro e cortava funcionários para mascarar os números. Lucas foi apenas uma vítima. E Arthur não sabia de nada. Ele sentiu um aperto no peito. Ele não era o responsável, mas ao mesmo tempo era culpado por não ter prestado atenção. Se tivesse olhado para os números com mais cuidado, se tivesse questionado as demissões na época, talvez a vida de Lucas tivesse sido diferente. Talvez Pamela não o odiasse agora. Arthur sabia que precisava contar a verdade para ela. Mas a questão era: ela acreditaria nele? E mais do que isso, ele conseguiria reconquistar a mulher que, sem ele perceber, havia se tornado tudo para ele? Arthur Lancaster nunca se sentiu tão impotente. Sempre teve tudo sob controle. Sempre soube exatamente o que fazer, como agir, como manipular as peças do tabuleiro para conseguir o que queria. Mas agora, ele não tinha controle de nada. Pamela se afastou. E dessa vez, talvez, para sempre. Os olhos dela, cheios de mágoa e decepção, eram a única coisa que ele conseguia ver quando fechava os próprios. Ela o via como um monstro, e isso o matava por dentro. Mas Arthur não era um monstro. Talvez fosse frio, arrogante, acostumado a resolver tudo com dinheiro e poder. Mas ele nunca foi desonesto, nunca foi cruel, e agora precisava provar isso. Ele passou dias revirando documentos antigos, registros de funcionários, vasculhando relatórios que nem sabia que ainda existiam. A história de Lucas não fazia sentido. Ele se lembraria de uma demissão assim, de alguém que implorou para ficar, de um caso tão grave. E então ele encontrou um nome: Roberto Vasconcelos, seu sócio, o homem que durante anos ele confiou para administrar os detalhes burocráticos da empresa. Um homem que, na época da demissão de Lucas, tinha mais controle sobre as admissões e demissões do que o próprio Arthur. Arthur sentiu o sangue ferver. Ele já sabia que Vasconcelos era ambicioso, mas nunca imaginou que ele fosse corrupto. Mas agora, os números gritavam a verdade. Lucas foi apenas uma das muitas vítimas. Arthur continuou investigando, e quanto mais fundo cavava, pior ficava. Vasconcelos não apenas demitiu funcionários sem justificativa para encobrir rombos financeiros, mas também usou o dinheiro da empresa para benefício próprio. Contas bancárias escondidas, contratos falsificados, desvio de verbas. Arthur se sentiu um idiota. Ele sempre confiou naquele homem. Nunca questionou. Nunca se deu ao trabalho de olhar os pequenos detalhes. E agora, Lucas estava morto. Não havia como mudar o passado. Não havia como trazer aquele homem de volta. Mas havia algo que Arthur ainda podia fazer. Naquela mesma noite, ele ligou para um de seus advogados e exigiu uma auditoria completa na construtora. Poucos dias depois, entregou todas as provas à polícia. Vasconcelos foi preso. Arthur ficou parado na frente da delegacia, assistindo os policiais algemarem o homem que ele considerou um amigo por tanto tempo. "Você não pode fazer isso comigo, Arthur!" Vasconcelos gritou enquanto era colocado na viatura. "Eu fiz isso para proteger a empresa, você não entende?" Arthur não respondeu. Apenas observou enquanto o carro da polícia se afastava. E pela primeira vez sentiu que estava fazendo algo certo. Mas ainda não era suficiente. Nada era suficiente se Pamela ainda não sabia da verdade. Arthur esperou 3 dias antes de procurá-la. Ele sabia onde encontrá-la. Depois que saiu da mansão, Pamela foi para um pequeno apartamento alugado. Ele sabia porque havia mandado um de seus seguranças discretamente checar se ela e Léo estavam bem. Agora, parado na frente da porta dela, Arthur sentia algo que não sentia há anos: nervosismo. Ele bateu.
O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Mas então, a porta abriu. Pamela ficou surpresa ao vê-lo ali. "O que você quer, Arthur?" O nome dele saindo da boca dela não soava como antes. Antes, havia algo quente, vivo, algo que fazia o peito dele apertar. Agora, era frio, distante. Ele engoliu em seco. "Preciso falar com você." Pamela hesitou por um instante, mas então abriu a porta para que ele entrasse. Arthur entrou e olhou ao redor. O lugar era pequeno, humilde. Nada como a mansão onde ela vivia antes. Se veio me convencer de que não tem culpa na morte de Lucas, não precisa perder seu tempo. Eu já fiz minha escolha. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu sei que você tem todo o direito de me odiar, mas você precisa ouvir a verdade." Pamela cruzou os braços. "Estou ouvindo." Arthur não fugiu do olhar dela. "Eu descobri que Lucas foi demitido por Roberto Vasconcelos, meu ex-sócio. Ele não foi o único. Muitas outras pessoas foram dispensadas injustamente porque Vasconcelos estava desviando dinheiro da empresa." O rosto de Pamela mudou levemente. "Você está dizendo que não sabia de nada?" Arthur negou com a cabeça. "Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter prestado atenção, mas eu confiei nele. Confiei que ele cuidaria da empresa enquanto eu me concentrava em expandi-la. E no fim, eu falhei." Houve um silêncio. Arthur percebeu o conflito nos olhos de Pamela. Ela queria acreditar, mas ainda havia mágoa. "Eu denunciei Vasconcelos. Ele está preso. E eu não vou parar por aqui. Estou criando um fundo de apoio para todas as famílias prejudicadas pelos atos dele. Não posso mudar o que aconteceu com Lucas, mas posso evitar que mais pessoas passem pelo que ele passou." Pamela desviou o olhar. "E acha que isso vai trazer ele de volta?" Arthur sentiu o golpe. "Não, mas é a única coisa que eu posso fazer." Silêncio. E então, Léo entrou correndo na sala. Os olhinhos dele brilharam quando viu Arthur. Antes que Pamela pudesse dizer algo, o menino correu e se jogou nos braços dele. Arthur o pegou no colo sem hesitar. O coração dele apertou. Léo era tão pequeno, tão inocente, e de certa forma ele via a si mesmo naquele menino. Sem pai, sem respostas, sem entender por que o mundo podia ser tão cruel. Arthur olhou para Pamela. "Eu nunca quis machucar você." Ela suspirou. "Arthur." Mas ele não queria pressioná-la. "Eu só precisava que soubesse a verdade." Ele olhou para Léo mais uma vez e bagunçou seus cabelos. "Cuide bem da sua mãe, garotinho." Léo riu. Arthur colocou o menino no chão e se virou para sair. Mas então, Pamela fez algo que ele não esperava. Ela segurou o braço dele. Arthur parou. Seu coração bateu forte, ele virou o rosto e os olhos dela estavam marejados. "Eu só preciso de tempo." Arthur sentiu um alívio tão forte que quase precisou se segurar para não puxá-la para seus braços. Ele assentiu. "Eu espero." Pamela sorriu de leve. E naquele momento, Arthur soube que ainda havia esperança. Arthur Lancaster nunca foi um homem de ilusões. Ele sempre soube que a vida era uma batalha constante, um jogo perigoso onde fraqueza significava derrota. Mas nos últimos dias, ele havia se permitido sonhar. Depois de semanas de afastamento, Pamela finalmente estava voltando para ele. Lentamente, mas voltando. O olhar dela já não carregava a mesma raiva. O toque dela já não era frio. E pela primeira vez em anos, Arthur sentia que poderia ter algo real. Mas ele subestimou o veneno do passado. Sofia não era uma mulher que aceitava perder. E quando percebeu que Pamela estava se reaproximando de Arthur, ela soube que precisava agir. Arthur e Pamela passaram dias se redescobrindo. Cada encontro era um pedaço do passado sendo curado. Cada conversa, uma barreira a menos entre eles. Arthur não estava acostumado a se abrir, mas com Pamela era diferente.
Ele falava sobre seus pais, sobre a solidão que carregava, sobre como nunca soube o que era ser realmente amado. E Pamela escutava. Ela entendia sua dor, porque de certa forma ela também sabia o que era se sentir sozinha. Numa tarde, Arthur levou Pamela e Léo para um passeio de barco. O pequeno correu pelo convés, rindo alto, enquanto Pamela o observava, emocionada. Arthur segurou a mão dela. Eu não sou um homem perfeito, mas eu quero fazer parte da sua vida, da vida dele. Ela sorriu, apertando os dedos ao redor dos dele. Você já faz. E então, o beijo. Um beijo de recomeço, mas a felicidade deles não duraria muito tempo. 2 dias depois, Arthur estava no escritório da construtora quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Senhor Lancaster, Sofia está aqui. Ele franziu a testa. Mande-a embora. Ela disse que é urgente. Arthur suspirou, fechando a pasta de documentos sobre a mesa. Ele não queria mais ouvir nada de Sofia, mas sabia que ela nunca aceitava um não como resposta. Ela entrou no escritório como se ainda fosse dona daquele lugar. O cabelo impecável, o salto batendo firme no chão, o perfume caro preenchendo o ambiente. Arthur a observou com impaciência. O que você quer, Sofia? Ela deu um sorriso forçado. Acho que deveríamos conversar. Não temos nada para conversar. Sofia estreitou os olhos, então soltou a bomba. Estou grávida, Arthur, e o filho é seu. O ar pareceu desaparecer da sala. Arthur congelou. Por um momento, ele pensou ter ouvido errado, mas a expressão calculada de Sofia confirmava que ela sabia exatamente o impacto daquela frase. Isso é impossível. Sofia riu baixinho. Você e eu sabemos que não é. Ele se levantou, passando a mão pelos cabelos, tentando conter a raiva. Você está mentindo. Não estou. Sofia pegou um envelope da bolsa e jogou sobre a mesa. Aqui estão os exames. Se quiser, podemos fazer um teste de paternidade. Arthur sentiu o peito apertar. Isso não podia estar acontecendo. Ele olhou para os papéis, o coração batendo forte. Mas antes que pudesse dizer algo, Sofia se aproximou. Eu não queria que fosse assim, Arthur, mas nós tivemos uma noite juntos. Você pode ter esquecido, mas eu não. E agora estou carregando seu filho. Arthur fechou os olhos, tentando se lembrar. Antes de conhecer Pamela, ele e Sofia ainda tinham uma relação conturbada. Algumas noites de álcool, discussões acaloradas, sexo impulsivo, mas ele não conseguia se lembrar da última vez que estiveram juntos dessa forma. E algo dentro dele dizia que Sofia estava mentindo. Mas como provar? Quando Pamela recebeu a notícia, foi como um soco no estômago. Ela queria acreditar em Arthur, mas as dúvidas a corroíam. E Sofia sabia exatamente como manipular essa incerteza. No dia seguinte, Pamela viu o nome de Arthur estampado em todos os jornais. Arthur Lancaster será pai. Ex-noiva do magnata revela gravidez bombástica. Os artigos eram piores do que Pamela imaginava. A verdade sobre o romance proibido de Lancaster. O bebê que pode mudar tudo. Pamela, a amante rejeitada. Ela sentiu o coração despedaçar. Sofia havia planejado tudo. Ela usou a mídia para humilhar Pamela, para fazê-la parecer uma mulher oportunista, uma intrusa na vida de Arthur. E Pamela não podia suportar isso. Arthur foi até o apartamento dela naquela noite. Ele bateu na porta insistente. Quando Pamela abriu, os olhos dela estavam vermelhos. Arthur sentiu um aperto no peito. Você acredita nela? Sua voz saiu mais baixa do que ele queria. Eu vi os exames, Arthur. Eu vi as manchetes. Você realmente esperava que eu não me sentisse traída? Arthur segurou os ombros dela. Pamela, eu não toquei na Sofia desde que você entrou na minha vida. Isso é uma armadilha. Ela piscou, tentando conter as lágrimas. E se não for?
Arthur sentiu uma raiva tomar conta dele. Eu vou provar que esse filho não é meu. Vou fazer um exame de DNA. Mas até lá, ele não conseguiu terminar, porque Pamela se afastou. Arthur, você precisa assumir essa responsabilidade. Se houver a menor chance de essa criança ser sua, você precisa estar lá para ela. Arthur percebeu o que estava acontecendo. Ela estava se afastando. Ela estava indo embora de novo. Pamela, eu não posso ser a mulher que te impede de fazer a coisa certa. Arthur sentiu um desespero que não conhecia. Mas dessa vez, não havia nada que ele pudesse fazer. Pamela fechou a porta. E Arthur, pela primeira vez na vida, sentiu que estava perdendo tudo. Arthur Lancaster nunca havia experimentado o gosto amargo da impotência. Ele era um homem que resolvia problemas, que encontrava soluções antes mesmo que os outros percebessem que algo estava errado. Mas agora, estava encurralado. Sofia conseguiu afastar Pamela. E o pior, o mundo inteiro acreditava em sua mentira. As manchetes estavam por toda parte. Os empresários comentavam, os investidores cochichavam. Arthur Lancaster seria pai. Mas ele sabia que era mentira. Ele sabia. E estava decidido a provar. Naquela mesma noite, Arthur ligou para um homem que não via há anos. Preciso de você. Do outro lado da linha, a voz grave do detetive particular ressoou. Quanto mais rápido você me der os detalhes, mais rápido eu descubro a verdade. Arthur passou a mão pelos cabelos. Quero saber tudo sobre Sofia. Quero saber onde esteve, quem visitou, se tem algum médico cúmplice, se realmente está grávida. Quero provas. O detetive não hesitou. Considere feito. Arthur desligou o telefone, sentindo o peito arder. Era questão de tempo. E quando tivesse a verdade em mãos, Sofia pagaria caro por tentar destruí-lo. 2 dias depois, Arthur recebeu a ligação que mudaria tudo. Consegui o que você queria. A voz do detetive tinha um tom afiado, certeiro. Arthur se inclinou na cadeira de seu escritório. Fale. O homem riu baixo. Sofia não está grávida. Ela nunca esteve. Arthur fechou os olhos por um instante. Ele já esperava por essa resposta, mas ouvi-la ainda era um choque. E eu tenho mais. Arthur abriu os olhos. Continue. O detetive explicou que Sofia falsificou exames médicos e que a clínica onde supostamente fez o pré-natal não tinha nenhum registro dela. Além disso, nos últimos dias, ela havia sido vista saindo de um hotel de luxo, onde se encontrou com um jornalista conhecido por vender histórias escandalosas para os tabloides. Ela vendeu a notícia da suposta gravidez. Foi tudo um espetáculo. Arthur se levantou da cadeira, o sangue fervendo. Me envie tudo o que tem. Minutos depois, as provas estavam diante dele. Eram fotos, gravações, documentos falsificados. Tudo o que ele precisava para expor Sofia. Era o fim do jogo dela. Mas, ao invés de se sentir vitorioso, Arthur se sentiu vazio. Porque mesmo com a verdade nas mãos, Pamela ainda estava longe, e ele não sabia se conseguiria tê-la de volta. Arthur não perdeu tempo. Ele foi até o apartamento de Sofia naquela noite, sem avisar. Ela abriu a porta e sorriu, vitoriosa. Arthur, querido! Ele empurrou a porta e entrou sem ser convidado. O sorriso dela desapareceu. Precisamos conversar. Sofia cruzou os braços, tentando manter a pose. Se for sobre o bebê, eu já disse que... Arthur jogou um envelope sobre a mesa. Você não está grávida, e eu tenho provas. A cor sumiu do rosto dela. Arthur continuou. Eu sei que você falsificou exames. Sei que manipulou a mídia. Sei que vendeu essa história ridícula para os jornais. Sofia tentou manter a calma, mas os dedos tremiam levemente. Você não pode provar nada. Arthur sorriu. Um sorriso frio. Quer apostar?
Ele pegou o celular e deu play em uma gravação. A voz de Sofia ecoou pelo apartamento. Eu preciso que seja convincente. Todo mundo precisa acreditar que o bebê é dele. Se isso não acontecer, meu plano não vai funcionar. Sofia arregalou os olhos. Arthur desligou o áudio e a encarou. Agora me diga, Sofia, o que eu faço com isso? O silêncio dela foi tudo o que ele precisava, e então a máscara caiu. Sofia deu um passo para trás, rindo sem humor. Você acha que ganhou, Arthur? Ele não respondeu. Ela estreitou os olhos, furiosa. Eu fiz isso porque você me trocou por aquela empregadinha. Você destruiu tudo o que eu construí ao seu lado por causa dela. Arthur respirou fundo. Eu não te devo nada, Sofia. Nunca te amei. Ela se aproximou, os olhos brilhando de ódio. Você nunca percebeu, não é? Eu te amava. Arthur não se comoveu. Você nunca me amou. Você sempre amou o poder que eu te dava. Sofia cerrou os dentes. Você vai se arrepender disso. Arthur pegou o envelope da mesa e guardou no bolso. Não. Quem vai se arrepender é você. E então, ele saiu. Sofia gritou de raiva assim que a porta se fechou. Mas já era tarde. O reinado dela acabou. Arthur dirigiu até o apartamento de Pamela sem pensar duas vezes. Ele não podia perder mais tempo. Ela precisava saber da verdade. Quando bateu na porta, esperou segundos que pareceram horas. Então, Pamela apareceu. Arthur sentiu o peito apertar ao vê-la. Ela parecia cansada, parecia ter chorado. O que você está fazendo aqui? Ele respirou fundo. Eu descobri tudo. Sofia mentiu. Ela piscou, confusa. O quê? Arthur entregou a ela o envelope. Leia. Houve um silêncio. Pamela pegou os documentos com as mãos trêmulas. Quando começou a ler, os olhos dela se arregalaram. Ela forjou tudo. Os exames, os contatos com os jornalistas, as histórias que espalhou. Ela nunca esteve grávida. Pamela levou a mão à boca. Arthur deu um passo à frente. Eu sei que você teve dúvidas. Sei que tudo isso te machucou. Mas eu precisava que soubesse que eu nunca menti para você. Ela olhou para ele e havia confusão e emoção em seu olhar. Eu não sei o que dizer. Arthur segurou a mão dela. Diz que acredita em mim. Diz que ainda existe uma chance para nós. Pamela engoliu em seco. O silêncio parecia uma eternidade, mas então ela apertou os dedos ao redor dos dele, e Arthur soube que havia esperança. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Arthur sentia a mão de Pamela entrelaçada à sua, o toque dela quente, real. Ela acreditava nele. Depois de tudo que Sofia fez, de todas as mentiras, de toda a dor que tentaram infligir sobre eles, Pamela finalmente enxergava a verdade. Mas no fundo, Arthur sabia. Sofia não aceitaria essa derrota tão facilmente, e ele estava certo. Nos dias que se seguiram, Arthur e Pamela tentaram reconstruir o que quase foi destruído. Arthur fez questão de estar mais presente, de mostrar a ela e a Léo que sua prioridade era a família que ele queria construir. Jantares simples juntos, passeios pelo parque, noites tranquilas, onde ele lia histórias para Léo até o menino dormir. Pamela observava tudo em silêncio. Ela o via mudar diante de seus olhos. O homem frio e inatingível já não existia mais. Em seu lugar, havia um homem que estava aprendendo a amar, mas o medo ainda estava ali, latente. Ela sabia que Sofia não era do tipo que desistia, e naquela noite, esse medo se tornou realidade. A tempestade rugia do lado de fora da mansão. Pamela estava na biblioteca, organizando alguns livros, quando ouviu um barulho estranho. Um som metálico. Algo sendo forçado. Seu coração disparou. Ela largou o que estava fazendo e foi até o corredor. Arthur, nenhuma resposta. O trovão iluminou a sala por um breve instante, e foi nesse momento que Pamela viu a sombra se mover. Seu sangue gelou. E então, uma voz cortou o silêncio.
Você realmente achou que tinha vencido? Sofia. Ela surgiu da escuridão como um pesadelo. O cabelo molhado da chuva, os olhos injetados de ódio, as mãos segurando uma faca. Pamela recuou instintivamente. O que você está fazendo aqui? Sofia riu, um riso insano. Eu perdi tudo por sua causa. Você destruiu a minha vida. Você fez isso sozinha. Os olhos de Sofia brilharam de fúria. Ela avançou e Pamela correu. O coração dela batia tão forte que parecia que iria explodir. Ela tentou alcançar a porta, mas Sofia foi mais rápida. Um puxão, uma dor aguda no braço. Ela caiu no chão, sentindo o impacto contra o mármore frio. Sofia ergueu a faca. Você nunca deveria ter cruzado meu caminho. Mas então Arthur apareceu. Tudo aconteceu em segundos. Arthur entrou na biblioteca e viu a cena. Viu Pamela caída, viu Sofia acima dela, a faca brilhando sob a luz fraca, e algo dentro dele se rompeu. Ele não pensou, apenas agiu. Correu até Sofia, segurando seu pulso com força. Chega! Sofia tentou se soltar, mas Arthur era mais forte. Você arruinou minha vida, Arthur. Eu te amava. Era para sermos nós dois. Arthur a empurrou para trás, sua voz firme e cheia de fúria. Você nunca me amou, Sofia. Você ama o que eu represento, o poder, o dinheiro. Mas amor? Você não sabe o que isso significa. Sofia gritou, se debatendo. Os seguranças finalmente chegaram, e em poucos segundos a polícia também. Ela foi algemada, ainda se debatendo, os olhos cheios de ódio e loucura. Isso não acabou, Arthur. Você ainda vai se arrepender. Ele a observou ser levada pela polícia, sem sentir absolutamente nada além de alívio. Estava feito. Sofia não poderia mais machucar Pamela. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu que estava livre. Horas depois, Pamela estava sentada na beira da cama, ainda tremendo. Arthur ajoelhou-se à sua frente, segurando suas mãos. Acabou. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. E se não tivesse acabado? E se você não tivesse chegado a tempo? Arthur passou os dedos pelo rosto dela, afastando uma mecha de cabelo. Eu sempre vou chegar a tempo. Ela se jogou nos braços dele. E Arthur a segurou como se nunca mais fosse soltar. Na manhã seguinte, Arthur tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele chamou seu advogado e fez algo que ninguém esperava. Eu estou renunciando ao controle da Lancaster Construtora. O homem arregalou os olhos. Senhor Lancaster, o que está dizendo? Arthur foi firme. Estou deixando a empresa nas mãos de um conselho de administração que seguirá princípios éticos. Quero que a construtora sirva às pessoas e não ao dinheiro. O advogado hesitou. Isso vai causar um choque no mercado. Arthur cruzou os braços. Que cause. Ele não se importava mais. Passou a vida inteira cercado por poder, riqueza e jogos corporativos. E onde isso o levou? À solidão. Agora ele sabia exatamente o que queria. E dinheiro não fazia parte disso. Naquela noite, Arthur levou Pamela para um jantar à luz de velas no jardim da mansão. Ela olhava para ele desconfiada. Você está estranho? Ele riu. Isso é um elogio. Ela arqueou uma sobrancelha. Significa que você está planejando algo. Arthur pegou um pequeno estojo do bolso. Pamela prendeu a respiração. Ele se ajoelhou diante dela. Pamela, você transformou minha vida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Você me ensinou a amar, a confiar, a viver de verdade. Ela sentiu os olhos marejarem. Arthur abriu a caixinha. O anel brilhava suavemente sob a luz das velas. Casa comigo? Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Arthur sorriu. Não vou aceitar um não. Ela riu em meio às lágrimas, e então se jogou nos braços dele. Sim, Arthur a beijou, sentindo o coração acelerar.
Ele finalmente havia encontrado sua verdadeira felicidade, e dessa vez não havia mais nada que pudesse separá-los. O sim ainda ecoava na mente de Arthur. Ele passou a vida inteira fugindo do amor, da ideia de pertencer a alguém. Mas agora, ali, ajoelhado diante de Pamela, segurando sua mão trêmula e vendo as lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto dela, ele sabia que não poderia estar mais certo de sua decisão. Ela era sua escolha, sua melhor escolha. Pamela o abraçou com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Arthur segurou o rosto dela entre as mãos, seus olhos fixos nos dela. Eu também não. Mas agora eu sei que é exatamente isso que eu quero. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do momento, a intensidade do amor que crescia entre eles. E então, tudo começou a mudar. Os preparativos para o casamento foram iniciados rapidamente. Arthur queria que tudo fosse perfeito, mas Pamela, sempre simples e prática, não queria luxo exagerado. Eu só quero que seja especial, ela disse enquanto tomavam café da manhã na varanda da mansão. Arthur segurou a mão dela sobre a mesa. Tudo que envolva você já é especial. Ela riu corando um pouco. Mas o verdadeiro encanto veio de Léo. O menino ficou fascinado com a ideia do casamento. A mamãe vai ser uma princesa? Ele perguntou, os olhinhos brilhando de animação. Pamela riu. Acho que sim, meu amor. E o Arthur vai ser um rei? Arthur sorriu, pegando o menino no colo. Claro. Mas sabe quem vai ser o mais importante? Léo arregalou os olhos. Quem? Você. Porque será o responsável por entregar as alianças. O menino prendeu a respiração de emoção. De verdade? De verdade. Léo sorriu tão grande que parecia que seu coração ia explodir. Eu prometo que vou fazer direitinho. Arthur e Pamela trocaram um olhar carregado de amor. Eles eram uma família. E agora iriam oficializar isso. Os dias passaram entre provas de vestido, escolha de flores e ajustes finais. Pamela não queria nada extravagante. O vestido que escolheu era simples, delicado, mas perfeito. Um tecido fluido que abraçava suas curvas de forma suave, rendas que realçavam sua beleza natural. Quando se olhou no espelho pela primeira vez, sentiu os olhos marejarem. Ela nunca se imaginou vestida de noiva. Nunca pensou que encontraria um amor verdadeiro. Mas agora estava prestes a se casar com um homem que mudou sua vida para sempre. Arthur, por outro lado, não sabia lidar com a emoção que crescia dentro dele. Ele, que sempre foi um homem prático e racional, se pegou escrevendo algo que nunca imaginou que fosse capaz de escrever. Uma carta de amor. Na noite anterior ao casamento, sentado em seu escritório, ele segurou a caneta com força e respirou fundo antes de começar. Pamela, nunca fui bom com palavras. Passei a vida achando que sentimentos eram fraqueza, que o amor era uma distração. Mas você chegou e me mostrou que eu estava errado. Você me ensinou que amar é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Nunca imaginei que um dia escreveria algo assim. Mas aqui estou eu, tentando colocar no papel o que meu coração já sabe há muito tempo. Eu te amo. Amo cada detalhe seu. Amo o jeito que você luta pelo que acredita. Amo o som da sua risada. Amo como Léo me fez sentir algo que eu nunca imaginei que sentiria. A alegria de ser um pai. Amanhã, diante de todos, eu prometerei te amar e proteger pelo resto da minha vida. Mas a verdade é que essa promessa eu já fiz a mim mesmo há muito tempo. Te vejo no altar. Arthur leu o que escreveu e soube que era sincero. Ele dobrou o papel com cuidado e o guardou. Era isso. Ele estava pronto. O dia do casamento chegou. O sol brilhava no céu, o mar ao fundo formava o cenário perfeito. Era uma cerimônia simples, íntima, mas carregada de emoção. Os amigos mais próximos estavam lá.
alguns funcionários da mansão que se tornaram quase família. E no altar, Arthur esperava. Ele estava elegante em seu terno preto, mas não era isso que importava. O que importava era o que estava prestes a acontecer. O que importava era ela. E então, a música começou a tocar. Arthur ergueu os olhos, e ali estava Pamela. Seu coração parou por um instante. Ela nunca esteve tão linda. Léo vinha à frente, segurando uma pequena almofada com as alianças, os passinhos cuidadosos, o rostinho iluminado de felicidade. Mas Arthur só conseguia olhar para Pamela. Cada passo que ela dava parecia trazer consigo um novo significado. Ela era seu presente e seu futuro. Ela era sua escolha. Quando finalmente parou ao seu lado, ele segurou sua mão e sussurrou: "Você está incrível." Ela sorriu, os olhos brilhando. "E você está nervoso." Arthur riu baixinho. "Talvez um pouco." O juiz começou a cerimônia, mas para Arthur, o mundo inteiro desapareceu. Havia apenas Pamela. E quando chegou o momento dos votos, ele tirou um papel dobrado do bolso. "Eu escrevi algo para você." Pamela segurou o ar. Arthur desdobrou a carta e começou a ler. Cada palavra foi dita com emoção verdadeira. Cada frase carregava o peso de tudo o que viveram até ali. E quando ele terminou, Pamela já chorava silenciosamente. "Eu te amo, Arthur." Ele sorriu. "Eu também te amo." O juiz os declarou marido e mulher. Léo correu para entregar as alianças. Arthur pegou a mão de Pamela com firmeza. E então, o beijo que selava tudo. O beijo que encerrava um capítulo de dor e incerteza e começava um novo, repleto de amor e felicidade. Aplausos explodiram ao redor deles, mas Arthur só conseguia sentir Pamela em seus braços. Eles conseguiram. Agora, eles eram oficialmente uma família, e nada mais poderia separá-los. O beijo ainda queimava nos lábios de Arthur quando ele finalmente abriu os olhos e viu Pamela sorrindo contra sua boca. O som dos aplausos e assobios ecoava ao redor deles, mas tudo parecia abafado, distante. Naquele instante, só existiam os dois. Eles estavam casados. Arthur nunca pensou que um dia pronunciaria aqueles votos, que olharia para uma mulher e se entregaria completamente. Ele não era um homem que acreditava em destino, mas agora, segurando Pamela nos braços, sabia que havia encontrado o seu. Quando finalmente se afastaram, Pamela riu baixinho, enxugando uma lágrima que deslizava por seu rosto. Ele passou o polegar suavemente pela bochecha dela, admirando cada detalhe. Ela era sua. Léo, ainda segurando a almofada das alianças, pulava animado ao lado deles. "Vocês são casados agora!" ele exclamou, a voz cheia de excitação. Arthur riu e o pegou no colo, girando-o no ar antes de puxá-lo para um abraço apertado. "Sim, campeão. Agora somos uma família." O pequeno agarrou o pescoço dele e suspirou, feliz. Arthur sentiu o coração se apertar com aquela demonstração de carinho. Ele nunca pensou que pudesse amar alguém como amava aquele menino. Mas agora não conseguia imaginar sua vida sem ele. A cerimônia havia sido linda, íntima, repleta de significado. Mas agora era hora de celebrar. E a celebração seria grandiosa. O jardim da mansão havia sido transformado para a festa. Luzes suaves pendiam entre as árvores, criando um brilho mágico sob o céu estrelado. Flores brancas decoravam as mesas, enquanto uma banda tocava uma melodia animada ao fundo. Havia uma energia vibrante no ar, uma alegria palpável. Os convidados estavam eufóricos, brindando, sorrindo, conversando animadamente. Muitos deles haviam testemunhado de perto a jornada de Arthur e Pamela e sabiam o quanto aquele casamento significava. Arthur e Pamela caminharam juntos até o centro da festa, recebendo cumprimentos calorosos.
Pamela segurava a mão dele firmemente, como se ainda não acreditasse que tudo aquilo era real. "Você está bem?" Ele sussurrou em seu ouvido. Ela o olhou e sorriu, os olhos brilhando. "Estou mais feliz do que jamais imaginei que poderia estar." Arthur apertou sua mão. "Eu prometo que vai ser assim para sempre." Ela o encarou por um longo momento e assentiu. "Eu sei." A comida foi servida e os convidados aproveitaram cada instante. Havia risadas espalhadas por todos os lados, o som de copos tilintando em brindes e conversas animadas. Léo, completamente à vontade, corria entre as mesas, brincando com outras crianças e distribuindo abraços. Em certo momento, ele subiu em uma cadeira e gritou: "Esse foi o melhor casamento do mundo." Todos riram e aplaudiram, encantados com a espontaneidade do pequeno. Arthur olhou para Pamela, que sorria com ternura, e se inclinou para sussurrar: "Nosso filho tem razão." Ela virou o rosto para ele surpresa e encontrou um brilho de verdade em seus olhos. Arthur chamara Léo de nosso filho com tanta naturalidade que ela sentiu seu coração inchar de emoção. "Ele ama você, Arthur." Arthur segurou sua mão. "E eu amo ele, assim como amo você." Pamela apertou os lábios, tentando conter a emoção. Arthur sabia que ela havia passado por tanta coisa, que já havia tido seu coração partido antes. Mas agora, ele estava ali para reconstruí-lo. Depois do jantar, Arthur levantou-se, erguendo sua taça de vinho, e o silêncio se instalou na festa. "Eu nunca fui um homem de muitas palavras", começou ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Mas sempre vivi para os negócios, para os números, nunca me permiti sentir, mas então Pamela entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo." Os convidados riram e Pamela sorriu, corando levemente. Arthur continuou: "Ela me mostrou que a vida é mais do que contratos e lucros, que há algo muito mais valioso do que qualquer fortuna, e esse algo é o amor." Ele olhou para Léo, que estava de pé em sua cadeira, ouvindo atentamente. E junto com ela veio Léo, esse garotinho que roubou meu coração antes que eu percebesse. Léo sorriu, e Pamela levou uma mão ao peito, visivelmente emocionada. Arthur respirou fundo. "Hoje, diante de todos vocês, eu quero agradecer. Agradecer por terem feito parte dessa jornada e, principalmente, agradecer a Pamela por ter me ensinado a amar de novo." Houve um momento de silêncio antes de um aplauso caloroso tomar conta do ambiente. Pamela limpou discretamente uma lágrima e então se levantou, pegando sua taça também. "Eu também quero dizer algo." Arthur a observou, fascinado. Ela respirou fundo, reunindo coragem. "Durante muito tempo, achei que amor era algo que eu nunca teria. A vida me ensinou a ser forte, a enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, mas também me fez acreditar que eu não era digna de algo assim." Os convidados escutavam com atenção, alguns já com lágrimas nos olhos. Mas então, Arthur apareceu. No começo eu achava que ele era frio, inalcançável. Mas com o tempo percebi que por trás daquela armadura havia um homem bom, alguém que só precisava de uma chance para ser feliz. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. "E eu sou a mulher mais sortuda do mundo por ter sido essa chance." Arthur engoliu em seco, sentindo um aperto no peito. Pamela sorriu e então ergueu sua taça. "Ao amor, ao nosso amor." Todos aplaudiram e brindaram, enquanto Arthur a puxava para um beijo terno, selando aquela declaração de forma perfeita. A música começou a tocar suavemente e Arthur segurou a mão de Pamela, guiando-a até o centro do jardim. "Vamos dançar, Sra. Lancaster?" Ela riu, encantada com a formalidade. "Achei que você não gostasse de dançar. Para você, eu aprendo." Ela passou os braços ao redor do pescoço dele e ele envolveu sua cintura, puxando-a para perto. A melodia suave preenchia o espaço entre eles e então eles começaram a se mover juntos.
Os convidados assistiam encantados, mas para Arthur não existia mais ninguém ali. Somente Pamela. Eles giravam lentamente, trocando olhares intensos, enquanto a música embalava o momento. Arthur se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Eu vou te amar até meu último dia." Pamela fechou os olhos, deixando-se levar. Eles tinham enfrentado tanto, passado por desafios inimagináveis. Mas agora estavam juntos. E enquanto dançavam sob as luzes suaves do jardim, rodeados de pessoas queridas, sabiam que esse era apenas o começo de uma vida inteira de felicidade. O avião deslizou suavemente pela pista de pouso, e Pamela apertou os dedos ao redor da mão de Arthur, sentindo um arrepio de excitação percorrer seu corpo. Eles finalmente haviam chegado ao destino da lua de mel. Arthur, sentado ao lado dela na primeira classe, virou-se com um sorriso de canto. Nervosa, ela respirou fundo, tentando conter a euforia que tomava conta de si. Nunca imaginei que estaria aqui. Aqui, onde? Ele arqueou uma sobrancelha, divertido. Ela riu, balançando a cabeça. Casada, com você, em uma viagem de lua de mel para um paraíso. Parece surreal. Arthur levou a mão dela aos lábios e depositou um beijo suave. Acostume-se, Sra. Lancaster, porque este é só o começo. A viagem os levou para uma ilha paradisíaca no Caribe. Um refúgio privado, onde apenas o som das ondas quebrando na areia dourada e a brisa perfumada das flores tropicais preenchiam o ambiente. A vila em que estavam hospedados era um sonho. A cabana de luxo ficava de frente para o mar, com paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante do oceano. Uma piscina infinita se fundia com o horizonte azul, e uma rede esticada entre duas palmeiras balançava suavemente ao vento. Pamela parou na entrada, os olhos arregalados. "Isso é perfeito?" Arthur completou, segurando-a pela cintura e colando seu corpo ao dela. Ela assentiu sem fôlego. Ele beijou seu ombro nu, sua voz um sussurro carregado de promessas. "Espere até ver o que preparei para esta noite." Um arrepio percorreu a espinha de Pamela, mas antes que pudesse responder, Arthur a pegou no colo e atravessou a porta, arrancando uma risada surpresa dela. "Arthur, tradição." Ele piscou. "Um marido deve carregar sua esposa pela porta da lua de mel." Ela gargalhou, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. "Então acho que estou oficialmente casada." Ele sorriu, os olhos queimando de desejo. "Há muito tempo, Pamela. Os primeiros dias foram uma mistura perfeita de romance e aventura. Eles exploraram as águas cristalinas da ilha em um passeio de barco, onde mergulharam juntos e nadaram ao lado de tartarugas marinhas. Arthur, que sempre fora um homem de negócios, se permitiu relaxar, aproveitando cada segundo ao lado da mulher que mudou sua vida. Nunca pensei que faria algo assim." Ele confessou enquanto saíam da água, seus cabelos molhados escorrendo pelos ombros largos. Pamela inclinou a cabeça, curiosa. "Algo assim como o quê?" Ele deu de ombros. "Simplesmente viver." Ela sorriu, pegando a mão dele. "Então vamos viver, Arthur, juntos." E ele sabia que não havia nada que quisesse mais do que isso. Em uma das noites mais especiais da viagem, Arthur surpreendeu Pamela com um jantar privativo na praia. A mesa estava posicionada sobre a areia branca, cercada por tochas que lançavam uma luz dourada sobre o ambiente. O som do mar ao fundo criava uma sinfonia natural, tornando tudo ainda mais mágico. Pamela, vestindo um longo vestido branco de tecido leve, olhava ao redor, maravilhada. "Eu nem sei como te agradecer por tudo isso." Arthur segurou a mão dela, os olhos intensos nos dela. "Não precisa me agradecer, só precisa ser feliz." Ela sorriu, emocionada. Eles jantaram sob o céu estrelado, conversando sobre sonhos, memórias e o futuro que queriam construir. Quando terminaram, Arthur pegou uma pequena caixa de veludo do bolso e a colocou sobre a mesa.
Tenho algo para você. Pamela olhou surpresa para a caixa e, com um toque hesitante, a abriu. Dentro, havia um colar de diamantes em formato de gota, brilhando como 1000 estrelas. Seus olhos se arregalaram. Arthur. Ele se levantou, afastando os cabelos dela para colocar o colar em seu pescoço. Um símbolo do meu amor por você. Ele sussurrou contra sua pele. Ela tocou a joia, sentindo o peso do significado por trás daquele presente. Eu também tenho algo para você. Arthur ergueu uma sobrancelha, intrigado. Pamela pegou um pequeno caderno da bolsa e o entregou a ele. Escrevi algo para você. Ele abriu, encontrando páginas repletas de poemas escritos à mão. Arthur ficou em silêncio, passando os dedos sobre as palavras, sentindo a emoção tomar conta de si. Pamela, ela pegou sua mão. É a melhor maneira que encontrei de dizer o quanto te amo. Arthur fechou os olhos por um instante, segurando o caderno contra o peito. Esse é o presente mais valioso que já recebi. Ela sorriu aliviada. Ele olhou para ela com intensidade. Eu amei. Na última noite na ilha, Arthur e Pamela foram até a praia e, sob o brilho do luar, renovaram seus votos. Sem convidados, sem cerimônia elaborada, apenas eles dois e a imensidão do oceano. Arthur segurou as mãos dela, olhando fundo em seus olhos. Eu prometo amar você todos os dias da minha vida. Pamela sorriu, os olhos marejados. E eu prometo nunca deixar de acreditar em nós. Eles se beijaram, selando aquela promessa de forma eterna. Na viagem de volta, Pamela descansava com a cabeça no ombro de Arthur, enquanto o avião cortava as nuvens. Ele observava os traços delicados do rosto dela, sentindo uma onda avassaladora de felicidade. O que foi? Ela abriu os olhos, percebendo o olhar dele. Arthur sorriu, apertando a mão dela. Só estou pensando no futuro. Ela ergueu uma sobrancelha, interessada. E como você o imagina? Ele respirou fundo. Eu quero mais. Não só para nós, mas para as pessoas ao nosso redor. Quero que nosso amor não apenas nos transforme, mas também transforme o mundo. Ela apertou os dedos dele, emocionada. Então vamos fazer isso, juntos. Arthur assentiu, os olhos cheios de determinação. Juntos. Quando o avião pousou, Arthur soube que a verdadeira jornada deles estava apenas começando. O sol nascia devagar no horizonte, tingindo o céu com tons de dourado e laranja. A brisa leve da manhã entrava pela janela do quarto de Pamela e Arthur, trazendo consigo o aroma suave das flores do jardim. Pamela abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do corpo de Arthur ao seu lado. Ele dormia profundamente, o rosto relaxado, o braço forte pousado sobre sua cintura. Por tanto tempo aquele homem foi um mistério para ela, um enigma indecifrável, um coração inacessível. Agora, ele era seu lar. Ela sorriu sozinha, sentindo o peito aquecer. Mas, ao se levantar da cama, uma tontura repentina a atingiu. Pamela segurou-se no criado mudo, fechando os olhos por um instante. Nos últimos dias, sentia-se estranha, enjoada, cansada, mais sensível do que o normal. Um pensamento cruzou sua mente e seu coração disparou. Será que... Ela levou uma mão ao ventre instintivamente, sentindo o coração martelar dentro do peito. Precisava ter certeza. Meia hora depois, Pamela estava no banheiro, segurando um teste de gravidez nas mãos. Seu corpo inteiro tremia. O tempo parecia passar mais devagar, enquanto ela esperava o resultado aparecer. Cada segundo era uma eternidade. Quando finalmente olhou para o visor do teste, os olhos dela se encheram de lágrimas. Positivo. Ela levou uma mão à boca, tentando conter o choro de emoção. Estava grávida. Arthur ia ser pai de novo. Léo ia ganhar um irmãozinho. O peito de Pamela se encheu de alegria e ansiedade. Ela precisava contar para Arthur de um jeito especial.
Arthur desceu para o café da manhã mais tarde, ainda sonolento, com os cabelos bagunçados. Ele encontrou Pamela na cozinha, já vestida, com um sorriso misterioso nos lábios. "Você acordou cedo", ele disse, aproximando-se para beijá-la na testa. Ela sorriu. "Queria preparar algo especial para você." Arthur olhou para a mesa posta com panquecas, frutas e café fresco. "Tem algo que eu deva saber?" "Talvez." Pamela pegou um pequeno envelope ao lado do prato e entregou para ele. Arthur franziu a testa, intrigado, e abriu o envelope. Dentro havia um pequeno bilhete escrito à mão. "Nosso amor foi forte o suficiente para nos unir e nos transformar. Agora ele cresceu ainda mais." Ele ergueu os olhos, confuso. "Pamela." Ela pegou um pequeno sapatinho de bebê de dentro do bolso do avental e colocou sobre a mesa. Arthur paralisou. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Os olhos de Pamela brilharam com lágrimas contidas enquanto olhava para ele com expectativa. "Eu estou grávida, Arthur." Por um momento, ele não conseguiu respirar. Depois, o sorriso mais sincero e emocionante tomou conta do rosto dele. "Meu Deus!" Ele se levantou de um salto, pegando Pamela pela cintura e girando-a no ar, rindo como um garoto. Ela gargalhou, segurando-se nele. "Cuidado, Arthur." Ele a colocou no chão, segurando seu rosto entre as mãos. "Eu não acredito. Nós vamos ter um bebê." Ela assentiu, e as lágrimas que estavam presas escorreram livremente. "Sim." Ele beijou sua testa com ternura, depois seus lábios, seus olhos marejados de felicidade. Léo, que estava assistindo a cena com uma colher de cereal na boca, franziu a testa. "O que está acontecendo?" Arthur e Pamela se viraram para ele. Arthur sorriu e se ajoelhou ao lado do filho. "Filho, você vai ser um irmão mais velho." Léo arregalou os olhos. "Eu vou?" Pamela assentiu. "Sim, amor. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha." O rosto de Léo se iluminou. "Isso quer dizer que eu vou poder ensinar coisas para ele?" Arthur bagunçou os cabelos do menino. "Quer dizer que você vai ser o exemplo." Léo pulou da cadeira e abraçou Pamela. "Eu vou ser o melhor irmão do mundo." Arthur riu, segurando os dois. A felicidade era real, palpável, mas eles não faziam ideia da surpresa que ainda estava por vir. Semanas depois, chegou o dia da primeira ultrassonografia. Arthur estava ansioso, segurando a mão de Pamela enquanto aguardavam na sala do médico. Ele já se sentia diferente desde que soube da gravidez. Mais protetor, mais presente, ainda mais apaixonado por Pamela. Quando o médico finalmente começou o exame, Pamela apertou a mão de Arthur. O gel frio tocou sua pele e a tela à frente começou a mostrar a imagem do bebê. O coração de Arthur disparou. O som do batimento cardíaco do bebê preencheu a sala. Arthur nunca esqueceria aquele som. Mas, de repente, o médico franziu a testa e sorriu de leve. Arthur sentiu um frio na espinha. "O que foi? Está tudo bem?" O médico virou a tela para eles. "Sim, está tudo ótimo, só que..." Ele sorriu mais. "Vocês vão precisar dobrar as expectativas." Arthur piscou. "Como assim?" O médico apontou para a tela. "Aqui está um bebê e aqui está o outro." O tempo parou. Arthur e Pamela se entreolharam, chocados. "Outro?" Pamela sussurrou. O médico assentiu. "Sim, Pamela. Vocês estão esperando gêmeos." Arthur paralisou. Ele sentiu o peito apertar, os olhos se arregalarem. Gêmeos. 2 bebês. A ficha demorou a cair, mas então ele riu. Um riso livre, intenso, cheio de felicidade. "Meu Deus! Eu vou ser pai de 2 ao mesmo tempo?" Ele olhou para Pamela, que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. "Arthur." Ele segurou seu rosto e beijou sua testa. "Nós fomos abençoados, meu amor." Léo, que estava na sala ao lado e ouviu tudo, entrou correndo. "Mamãe! Papai!"
O que aconteceu? Arthur pegou o filho no colo e riu. Você não vai ter só um irmãozinho, Léo. Vai ter 2. O menino arregalou os olhos. 2? Pamela riu, enxugando os olhos. Sim, meu amor. Léo ficou em silêncio por um instante, então abriu um sorriso enorme. Isso significa que eu sou chefe de 2 agora. Arthur gargalhou, abraçando Pamela e Léo. E ali, naquela sala, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, sua família estava completa. A notícia de que Pamela carregava 2 bebês no ventre transformou completamente a vida da família Lancaster. A revelação trouxe uma enxurrada de emoções, desde a felicidade avassaladora até o medo do desconhecido. Arthur, que já havia mudado tanto desde o início de sua jornada com Pamela, agora sentia um peso novo nos ombros. O peso da responsabilidade de ser pai de 3 filhos, mas acima de tudo havia amor. Um amor que crescia a cada dia, assim como a barriga de Pamela. Arthur, sempre acostumado a controlar tudo, viu-se diante de uma situação que não podia prever, planejar ou resolver com estratégias empresariais. A gravidez de gêmeos era um desafio único, e ele sabia que sua única missão era estar ao lado de Pamela em cada momento, oferecendo todo o apoio e carinho que pudesse dar. Nos primeiros meses, Pamela lidou com todos os sintomas esperados: enjoos matinais, sono constante e uma sensibilidade extrema. Mas Arthur estava ali a cada instante, segurando seus cabelos enquanto ela vomitava pela manhã, preparando chás para aliviar o desconforto e enchendo-a de presentes sempre que via seu semblante cansado. Léo, por sua vez, estava mais animado do que nunca. Desde que soube que teria 2 irmãos, ele se transformou no mais dedicado futuro irmão mais velho que alguém poderia ter. Ele passou a fazer perguntas sobre bebês o tempo todo, insistindo para que Pamela lesse histórias para ele sobre como ser um bom irmão e assistindo vídeos educativos sobre cuidados com recém-nascidos. Papai, quando eles nascerem, eu posso segurar primeiro? Léo perguntou certo dia, enquanto ajudava Arthur a pintar o quarto dos bebês. Arthur sorriu, limpando a testa suada. Primeiro, eles vão precisar descansar um pouco, mas assim que estiverem prontos, você será o primeiro a segurar. Léo abriu um sorriso enorme e pulou no colo do pai. Promete? Arthur segurou firme o pequeno e olhou em seus olhos. Prometo. E Léo, satisfeito com a resposta, continuou ajudando na pintura, rabiscando pequenas estrelas azuis na parede branca. Mas enquanto a alegria reinava na casa, Arthur começou a sentir um medo que nunca havia experimentado antes. A gravidez de Pamela era de risco. O médico explicou que, por serem gêmeos, havia mais chances de complicações e que Pamela precisaria de cuidados dobrados. Embora tentasse manter um semblante calmo para não preocupá-la, Arthur não conseguia dormir direito. Ele passava noites em claro, sentado ao lado de Pamela enquanto ela dormia, observando seu ventre crescer, ouvindo sua respiração suave e imaginando os pequenos corações batendo dentro dela. Ele nunca sentiu tanto medo de perder algo como sentia agora. Foi por isso que, num impulso de necessidade e amor incondicional, ele tomou uma decisão, uma que mudaria suas vidas para sempre. Certa manhã, Pamela acordou e encontrou Arthur sentado na beira da cama, segurando um envelope pardo em mãos. Seu semblante era sério, mas seus olhos brilhavam de ternura. "O que é isso?" ela perguntou, se espreguiçando. Arthur virou-se para ela e sorriu de leve, pegando sua mão e a beijando. "Algo que quero que você veja." Pamela franziu a testa, pegando o envelope e abrindo com cuidado. Dentro, encontrou documentos, contratos e papéis assinados. Ao folheá-los, seus olhos se arregalaram. "Arthur, o que é isso?" Ele inspirou fundo e segurou suas mãos. "Eu transferi parte da nossa fortuna para um fundo que garantirá o futuro dos nossos filhos. Mas não só deles. Criamos algo maior.
Pamela piscou algumas vezes, tentando processar as palavras. Arthur continuou: esse fundo não servirá apenas para eles, mas também para ajudar crianças em situações vulneráveis. Vamos investir em educação, hospitais e assistência a mães solteiras. Ela levou uma mão ao peito, sentindo o coração acelerar. Arthur, você fez isso? Ele assentiu, apertando os dedos ao redor dos dela. Eu fiz isso porque aprendi algo com você, Pamela. O dinheiro não significa nada se não for usado para fazer o bem. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu nem sei o que dizer. Arthur limpou suas lágrimas com carinho. Apenas me diga se você concorda, se isso te faz feliz. Ela jogou os braços ao redor dele, abraçando-o com força. Isso me faz mais feliz do que qualquer coisa no mundo. Arthur suspirou de alívio. Naquele momento, ele soube que estava no caminho certo. Os meses continuaram a passar e Pamela começou a sentir os bebês se mexendo dentro dela com mais frequência. Cada chute, cada movimento era uma lembrança de que a chegada deles estava cada vez mais próxima. Arthur acompanhava cada ultrassonografia com o coração apertado, ansioso e maravilhado ao mesmo tempo. Sempre que ouvia os pequenos batimentos cardíacos, sentia-se incrivelmente pequeno diante da grandiosidade da vida. Eles vão ser fortes como você, Pamela comentou certo dia, segurando a mão dele sobre sua barriga. Arthur riu. Eu só espero que eles tenham o seu coração. Os dois se olharam, trocando um beijo suave, cheios de expectativa e amor. Mas a gravidez de Pamela não foi fácil. Nos últimos meses, o peso extra sobre seu corpo causava dores constantes e ela mal conseguia dormir. Arthur não saía de perto dela, massageando seus pés todas as noites, preparando banhos mornos e garantindo que ela não se esforçasse. Léo, por sua vez, estava sempre atento. Mamãe, eu trouxe almofadas para você ficar mais confortável. Mamãe, eu fiz um desenho dos bebês. Mamãe, quer que eu cante para eles? Arthur e Pamela se derretiam com cada gesto do menino. Mas então, numa noite chuvosa, tudo mudou. Pamela sentiu uma dor forte e instintivamente segurou a barriga. Arthur, que estava ao seu lado, soube imediatamente o que estava acontecendo. Pamela, o que foi? Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoção e medo ao mesmo tempo. Arthur, está na hora. O mundo ao redor dele pareceu se desfazer por um instante, mas então ele soube que precisava ser forte. Pegou as malas que já estavam preparadas e ajudou Pamela a sair da casa sob os olhares ansiosos de Léo e dos funcionários. Eu volto com seus irmãozinhos, querido. Pamela sussurrou para Léo, beijando sua testa. O menino assentiu, segurando as lágrimas. Arthur entrou no carro, seu coração batendo mais forte do que nunca. Ele segurou a mão de Pamela com força. Eu estou aqui. Sempre. E então, eles partiram rumo ao hospital, prontos para o momento que mudaria suas vidas para sempre. Os bebês estavam chegando. A cidade dormia sob a escuridão da madrugada quando Arthur e Pamela chegaram ao hospital. A chuva tamborilava contra os vidros do carro e os relâmpagos iluminavam o céu de tempos em tempos, como se o universo estivesse se preparando para um grande momento. Arthur estacionou na entrada do hospital e correu para o lado de Pamela, abrindo a porta para ajudá-la. O rosto dela estava contraído pela dor, mas havia algo em seus olhos além do medo e da tensão. Havia amor. Ele segurou sua mão firmemente enquanto os enfermeiros se aproximavam com uma maca. Você está indo muito bem, meu amor. Estou aqui com você. Pamela assentiu, respirando fundo, tentando se concentrar na voz dele enquanto a dor aumentava. Os corredores brancos e iluminados do hospital passavam rapidamente ao redor deles enquanto a levavam para a sala de parto. Arthur não soltou sua mão nem por um segundo.
Ele sabia que aquele era um momento de pura vulnerabilidade para ela. Sabia que, apesar de sua força inabalável, Pamela precisava dele agora mais do que nunca. E ele nunca sairia do seu lado. Arthur se vestiu com as roupas esterilizadas rapidamente e entrou na sala de parto, onde Pamela já estava sendo preparada pelos médicos. Seu rosto estava coberto de suor e ela arfava, tentando controlar a respiração. Ele se aproximou, inclinando-se sobre ela e segurou seu rosto com ternura. Você é incrível. Eu nunca estive tão orgulhoso de você. Ela abriu um sorriso cansado, segurando a mão dele com força. Só não solta minha mão, por favor. Arthur beijou sua testa. Nunca. Os médicos começaram a orientá-la, dizendo para que se preparasse para o momento decisivo. Pamela fechou os olhos e se concentrou, canalizando toda a sua força e amor para trazer seus filhos ao mundo. Arthur sentiu seu coração disparar. Ele nunca esteve tão nervoso em toda a sua vida. Com cada gemido de dor de Pamela, ele sentia uma dor própria, uma dor que vinha do amor absoluto que sentia por ela. Ele daria qualquer coisa para estar no lugar dela, para tirar seu sofrimento, mas sabia que tudo aquilo era necessário para que os bebês viessem ao mundo. E então, o momento aconteceu. Um som preencheu a sala como uma música celestial. O primeiro choro. Arthur sentiu seu peito apertar e lágrimas se acumularam em seus olhos. Temos uma menina, anunciou o médico, levantando o pequeno bebê para que os pais pudessem ver. Arthur piscou, como se precisasse se certificar de que aquilo era real. E então ele viu sua filha, tão pequena, tão delicada, tão perfeita. Seu coração se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele olhou para Pamela, que sorria cansada, e sussurrou: ela é linda. Os médicos a limparam rapidamente e a enrolaram em um pequeno cobertor, antes de colocá-la nos braços de Pamela. A nova mãe chorava baixinho, seus dedos trêmulos acariciando o rostinho da filha. Oi, meu amor. Arthur olhou para as duas e soube que aquele era o momento mais bonito de toda a sua existência. Mas não havia tempo para descansar. O segundo bebê está vindo. Arthur rapidamente segurou a mão de Pamela novamente. Vamos lá, amor. Você consegue. Ela assentiu, exausta, mas determinada. E então, depois de mais alguns segundos que pareceram uma eternidade, outro choro ecoou pela sala. Arthur soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. E temos um menino. O médico levantou o segundo bebê e Arthur sentiu o mundo girar ao vê-lo. Seu filho. Pamela chorava de emoção e Arthur fechou os olhos, tentando conter o turbilhão de sentimentos que explodiam dentro dele. Era real. Eles eram pais novamente. 2 bebês perfeitos. O amor multiplicado. Os médicos entregaram o menino para Arthur, que segurou aquele pequeno ser humano como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Seus olhos marejaram enquanto ele olhava para o rostinho do filho. Olá, campeão! A voz dele falhou. O bebê se remexeu levemente nos braços dele e Arthur sentiu seu coração se entregar completamente. Aquele era seu filho. Ele daria a vida por aquele pequeno ser sem hesitar. Ele olhou para Pamela, que segurava a filha, e se inclinou, beijando seus lábios com um misto de ternura e gratidão. Você é incrível. Ela sorriu, exausta, mas completamente realizada. Eu te amo. Arthur encostou a testa na dela. Eu também te amo, mais do que tudo. Horas depois, já no quarto do hospital, Léo entrou devagar, segurando um ursinho de pelúcia nas mãos. Seus olhinhos estavam arregalados, cheios de curiosidade e expectativa. Arthur se abaixou ao lado dele. Pronto para conhecê-los? Léo assentiu rapidamente. Pamela sorriu e fez um gesto para que ele se aproximasse. Léo se sentou na beira da cama e olhou para os pequenos bebês nos braços da mãe. Por um momento, ele ficou completamente em silêncio. Então, sua boca se abriu em um sorriso enorme. Eles são tão pequenos, Arthur riu. Sim, são, mas vão crescer logo.
Léo inclinou-se para mais perto e sussurrou: Oi, irmãozinho. Oi, irmãzinha. Eu sou o Léo. Pamela segurou o choro ao ver o filho tão emocionado. Léo olhou para os pais e perguntou: Posso segurar? Arthur assentiu, pegando a pequena menina nos braços e colocando-a cuidadosamente nos braços do irmão mais velho. Léo a segurou com extremo cuidado, olhando para ela com adoração. Eu prometo proteger vocês dois, sempre. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele sabia que sua família estava completa, e nada poderia ser mais perfeito do que aquele momento. Arthur e Pamela voltaram para casa poucos dias depois, agora como uma família de 5. Os dias seguintes foram de adaptação e descobertas. O choro dos bebês enchia a casa de madrugada, mas Arthur não se importava. Ele acordava para ajudar Pamela, pegava os pequenos no colo, caminhava pelo quarto tentando acalmá-los e, às vezes, simplesmente ficava ali, olhando para eles com amor absoluto. Ele sabia que cada momento ali era passageiro, que em um piscar de olhos seus filhos cresceriam. E por isso ele se prometeu viver cada segundo com intensidade. A casa era agora um verdadeiro lar. Léo corria pelos corredores rindo. Os gêmeos dormiam no berço, segurando os dedos do pai. Pamela olhava para tudo aquilo com um sorriso de paz nos lábios. E Arthur, sentado na varanda ao lado dela, segurou sua mão e disse: Eu finalmente entendi o que é ser feliz. Ela apertou sua mão e encostou a cabeça em seu ombro. E eu finalmente entendi o que é ser completa. Eles olharam para o céu estrelado, sentindo o vento leve da noite acariciar seus rostos. O passado havia ficado para trás. O futuro estava apenas começando. E juntos, eles estavam prontos para qualquer coisa. Se você chegou até aqui, eu só posso agradecer de coração por ter acompanhado essa jornada incrível de amor, recomeço e esperança. Cada momento dessa história foi escrito com emoção, e saber que você esteve aqui até o final significa muito para mim. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda a levar essa mensagem inspiradora para mais pessoas que precisam acreditar que o amor transforma, recomeçar é possível e a felicidade pode estar onde menos esperamos. Muito obrigado por fazer parte dessa história.